quando se fala de bloqueio de energia, com relação a procedimento, a gente sempre trata como um risco crítico. Você sabe o que é risco crítico? Alguém sabe falar? Vocês três aqui já falou mais cedo, né? Exceto os três? Pode. É um risco maior. É isso mesmo. É qualquer atividade, qualquer tipo de evento que pode causar uma ou mais fatalidades, ou então lesões incapacitantes, quando você fala de risco crítico. Então, por exemplo, bloqueio de energia, por que é crítico? Porque você fala de energia elétrica, pneumática, hidráulica, mecânica, pode matar a pessoa. Trabalho em altura é crítico? É crítico. Atividade de espaço confinado é crítico? É crítico. Atividade envolvendo caldeira, vaso de pressão é crítico? É crítico. Então, tudo que eu tenho potencial, por exemplo, movimentação de carga é crítico, içamento de carga é crítico, atividade envolvendo qualquer tipo de veículo, carro pequeno, carreta, caminhão, empilhadeira, crítico também, eu posso matar uma pessoa. Então, quando se fala de risco crítico, a ação nossa tem que ser o quê? Redobrada. Por isso que vocês já viram que tem empresa, que alguém aqui já deve ter trabalhado, quando a pessoa comete um desvio envolvendo atividade em altura, bloqueio, eletricidade, a pessoa às vezes ela é impedida de entrar na empresa. Por quê? A empresa é rígida, por exemplo, álcool e drogas. Você chegar sob efeito de álcool e droga dentro de uma empresa, você não entra lá mais, se ela tiver o bafômetro ali, por exemplo. Por quê? Empresas que têm muita atividade que pode causar fatalidades ou lesões incapacitantes. Empresa nenhuma, gente, quer ter acidente, mas o principal não quer ter acidente fatal dentro da empresa. Por quê? É ruim para a família da pessoa, né? É ruim para a empresa e para a imagem da empresa também é muito ruim quando acontece uma fatalidade. A empresa fica marcada. Então, por isso que é um assunto sério. Então, quando se fala aqui, por exemplo, isolamento de energia é um procedimento para proteger os trabalhadores durante atividade de manutenção, inspeção, limpeza de máquina e equipamento. Ou seja, se eu vou fazer uma manutenção, uma limpeza, é diferente, por exemplo, quando eu estou operando uma máquina, eu preciso dela funcionando. Mas quando eu vou fazer uma atividade naquela máquina, que eu preciso dela parada, que eu preciso de mexer dentro, no interior daquela máquina, eu tenho que bloquear. Eu tenho que impedir que as energias movimentem ali os dispositivos da máquina. É simples assim. Ou até um painel de uma máquina, que vai chegar energia nele ali, se eu precisar de fazer uma manutenção naquele painel. Tá? Então, quando se fala disso, o procedimento é para garantir o quê? Que as fontes sejam controladas, evitando acidentes causados por liberação inesperada de energia durante as intervenções. Eu estou fazendo uma intervenção. Aí quando eu falo de intervenção, quando eu falo de manutenção de máquina, eu tenho que seguir uma matriz. O que é matriz? Matriz de bloqueio. Quais energias que eu tenho naquela máquina? Basicamente toda máquina tem energia elétrica, né? Mas ela pode ter energia pneumática, ar comprimido, pode ter energia mecânica, hidráulica. Então não é somente eu desligar a energia elétrica daquela máquina. Eu tenho que verificar se ela tem outras fontes. Só que eu tenho que ter um mapa de fazer isso. Toda máquina, quando eu chego para bloquear ela, primeiro eu tenho que ter a manutenção do local envolvida, alguém que conheça o procedimento e conheça esse mapa. Não é simplesmente eu ir lá e bloquear a máquina, não. Tem que ter um líder de bloqueio. O líder de bloqueio vai chegar, vai verificar, essa máquina aqui tem que bloquear. Deixa eu ver o procedimento aqui, Deixa eu ver a matriz de bloqueio. Tem que bloquear elétrica e pneumática só, não tem mais nada. Aonde que bloqueia? Tem um ponto onde que ele bloqueia. O painel da máquina, eu giro o cadeado, giro o dispositivo e coloco o cadeado. É pneumática, tem lá um registro. Como é que chama aquele registro lá, Vitor? Que você fecha? Pneumático? Tem um nome. Eu esqueci o nome. Você fecha o registro e coloca um bloqueio nele também. Então, o procedimento é para controlar riscos o quê? Fatais. Fatalidades. Ok? Então, por exemplo, quais tipos de bloqueios mais comuns que nós temos? Elétrico, mecânico, hidráulico, pneumático, máquinas, equipamentos, tubulações. Está vendo essas imagens aqui? Mostra, por exemplo, os tipos de dispositivos que eu tenho para bloquear as máquinas e equipamentos.
Ah, eu trabalho prestando serviço na empresa, eu nem sei se tem cadeado de bloqueio, se tem dispositivo, se tem o famoso lockout, tagout, que é o bloqueio e a identificação. Então a responsabilidade é o quê? Da empresa. Eu vou chamar lá alguém para bloquear aquilo ali. A responsabilidade da empresa que eu presto serviço de bloquear. Eles que vão me dar a diretriz de como que é feito esse bloqueio, tá? Realização de serviço de manutenção, expensão. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Ó, garantir movimento de energia elétrica zero. E esse é o objetivo. Além de bloquear, eu tenho que testar depois, se realmente não tem nenhum tipo de energia. Pressão, temperatura, radiação e ambiente. Então, por exemplo, a quem que se aplica isso? Empresa própria e contratada. Então, aqui a gente está falando de duas empresas contratadas. Empresa que vai prestar serviço, né, numa empresa de componentes automotivos. Não vou falar nome, porque está gravando ali depois para a gente pôr, né? Para quem quiser assistir, só está gravando na apresentação também. E uma empresa que vai trabalhar na parte de transporte ferroviário. Então, vocês são o quê? Prestadores de serviço. Prestadores de serviço. Aí, quando você fala prestador de serviço, é a mesma coisa. Próprio e contratado. O procedimento que a empresa tem que aplicar na empresa contratada. Porque não muda nada com relação à segurança, tá? Então, onde se aplica? Unidades operacionais, novos projetos. Então, por exemplo, quais são as referências? Quem gosta de estudar aí, onde que eu vou achar informação disso? O NBR 5410-2004, que fala de instalações elétricas de baixa tensão, e a NR10, que fala de segurança e instalações e serviços em eletricidade. Quem fez curso de NR10 aqui, levanta a mão. Quem já fez? NR10 é um curso básico de quantas horas? 40 horas. Tem o CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, mais 40 horas. Então são 80 horas de treinamento que vocês têm que fazer. Quando vai trabalhar com o sistema elétrico de potência. Se for só o básico, né, por exemplo, baixa tensão, por exemplo, é só 40 horas. Só não, né? Muita carga horária é grande. Certo? Por exemplo, você vai ter que fazer o NR10. Se pedir para fazer o NR10, tem que fazer o curso de NR10. Né? Por exemplo, tipos de bloqueio, gente. Ó, bloqueio elétrico, mecânico, hidráulico e pneumático. Para que serve cada um? Está falando aqui, ó. Bloqueio elétrico para evitar o acionamento acidental por energia elétrica ou que condiciona a eletricidade. É o bloqueio mais comum. Toda empresa que vocês forem, tiver máquina, vai ter energia elétrica. Muito difícil você ter uma máquina que não tem energia elétrica. Ela tem. Então, basicamente, eu vou ter ali, de forma prática, vai ter um painel atrás dessa máquina, vai ter um dispositivo ali de bloqueio, com a chave geral. Certo? A chave geral ela tem que ter ali a forma de eu colocar um cadeado para bloquear um dispositivo. Antigamente era a chave geral pretinha, né? Não tinha como bloquear, hoje não pode mais. De acordo com a NR10, eu tenho que ter um local para colocar um cadeado. Para quê? Basicamente é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho uma máquina aqui, onde vocês estão aqui, vai ter que bloquear só a parte elétrica dela. Aí o painel dela, onde que desliga a chave geral, está aqui. Se eu desligo essa chave, imagina que é uma chave que não tem como eu bloquear, eu desligo. Aí entrou lá 2 mecânicos eletricistas dentro dessa máquina, uma máquina grande. Eles estão lá dentro. Passa uma pessoa ali e liga essa máquina com vocês lá dentro. Já aconteceu um acidente assim no Brasil, a reveria. Tá? Por que eu tenho que ter esse sistema? Justamente para isso. Vai entrar eu, o José e o João lá dentro. Vai ter que ter um líder de bloqueio. Vai verificar a matriz de bloqueio, é só energia elétrica, beleza. Vai lá na chave geral, vai colocar um dispositivo, tá vendo aqui, ó, esse dispositivo, ele permite colocar mais de um cadeado, por exemplo. Vai colocar lá, eu vou colocar o meu cadeado, o José vai colocar o dele, o João vai colocar e o líder de bloqueio vai colocar. A partir do momento que vocês estão fazendo a manutenção lá dentro, aí o José, por exemplo, acabou a parte dele, ele vai embora. Ele vai lá e tira o cadeado dele e vai embora. Aí o João está lá dentro, eu estou lá dentro, a máquina continua bloqueada. Então, quando eu acabar, eu tiro o meu, quando ele acabar, o líder de bloqueio vai lá, encerra a atividade e libera a máquina para funcionar. Você imagina se for só um cadeado para 3 pessoas. Eu saio, tiro meu cadeado, vai alguém lá, liga com a máquina com vocês lá dentro. Então, a grosso modo é isso.
A importância é essa. E é uma coisa muito séria. Isso é a mesma coisa quando você está na sua casa trocando chuveiro. Você vai lá e desliga a chave geral lá. Aí você está lá trocando chuveiro lá e, por exemplo, sua mulher vai lá e liga a chave que você está trocando chuveiro. Você vai tomar choque. Não vai? Por isso que o sistema de bloqueio tem que funcionar. Tá? É parecido. Bloqueio mecânico. Contém movimentação e projeção através de travamento, desacoplamento, transmissões, escoramento, estaiamento. Então, por exemplo, são bloqueios. Caminhão basculante, por exemplo. O cara vai mexer lá debaixo do caminhão basculante. Aí trava o hidráulico dele. E tem que ter um dispositivo para travar. É um bloqueio mecânico. Certo? Eu posso falar também, por exemplo, que um caminhão, quando você calça um caminhão, é um tipo de bloqueio? Também é um tipo de bloqueio. Além de travar, desligar, puxar o freio de mão, coloca o calço ali, é um bloqueio mecânico. Bloqueio hidráulico pneumático. Aplicam para conter pressão, vazamento de produto sólido, líquido, gasoso, vapores, pastoso, fechamento de válvula. Isso é muito comum em mineração, tubulação de minério, tubulação de pneumática, hidráulica. Eu tenho que garantir que na hora que as pessoas estão, por exemplo, tem lá os espessadores dentro de mineração, são aqueles tanques grandes ali. Às vezes eu tenho pessoas soldando ali dentro, cortando ali dentro. Eu não posso ter material ali dentro, eu tenho que bloquear, tenho que fechar a válvula, bloquear, e tem as manobras que eu faço para fazer esse bloqueio. Tudo seguido por matriz de bloqueio. Ok? E aqui, por exemplo, ó, tem os modelos de cadeado, certo? Então, principais dispositivos utilizados. Dispositivo isolador de energia, impede a transmissão, ó, disjuntor, chave de conexão, válvula. Exemplos. Cadeado de bloqueio, dispositivo de travamento que impede a operação. Eu vou colocar o cadeado lá para garantir que ninguém vai ligar. Pessoal, tem várias formas de fazer bloqueio, tá? Cada empresa tem seu procedimento. Cada empresa implementa ali as cores do cadeado de acordo com o seu procedimento. O que eu não posso, mas o cara está falando disso aí, como é que eu vou fazer na empresa que eu trabalho? Você tem que seguir diretriz da empresa. Se você precisa de bloquear alguma máquina, equipamento, você tem que comunicar, a empresa tem que ir lá, um responsável pelo bloqueio, através da análise de risco, através da matriz de bloqueio, e eles vão definir como é que vai ser feito. Segue a diretriz deles. A gente está dando apenas um exemplo aqui. Etiquetas de advertência. Sinalização que indica que o equipamento está bloqueado e não deve ser operado. Além do cadeado, eu tenho uma etiqueta com a foto da pessoa que está ali dentro trabalhando, a função, falando que aquele equipamento está bloqueado. É a identificação, tá? E o cofre de isolamento. Caixa onde são depositadas as chaves dos cadeados, sistema onde estão fixados os cadeados individuais. Então, além do cadeado, a chave, vamos supor que o exemplo que eu dei aqui, entrou eu, José e o João lá. A chave não fica comigo, ela vai ficar dentro de uma caixa, aonde o líder de bloqueio que vai te retirar quando eu for sair. Ele está sabendo que eu estou saindo daquele local. Ok? E aqui a gente tem as cores, né, dos cadeados, né? Cor dourada, identificação da sequência numérica, cor vermelha, utilizado para qualquer empregado, cadeado cor preta, utilizado pelo oficial de bloqueio, cadeado de transferência verde. Pessoal, isso não é uma regra. Cada empresa adota o procedimento que ela achar mais adequado, ok? Mas é importante entender que essa questão do lockout, do cadeado, ela é fundamental, principalmente, né, para os bloqueios elétricos. Aqui está falando, ó, tá vendo? Isso é o que a gente chama de lockout, tagout. Lockout, bloqueia, cadeado, tagout, identificação. Aqui está falando, ó, tá bloqueado. Ó, essa aqui é a chave que eu estava falando para você, chave geral. Chave geral, eu desliguei a energia daquela máquina e bloqueei para ninguém girar ela. Então aqui, ó, tá falando que tá mostrando que está bloqueado e tá informando aqui que a pessoa não pode operar, que está bloqueado. Certo? Então, por exemplo, como é que funciona basicamente as responsabilidades? O setor de segurança do trabalho. Analisar projetos e identificar riscos potenciais. Então, se eu estou prestando serviço na empresa, como é que eu vou analisar projeto? A demanda da atividade. É a minha APR, minha análise preliminar de risco. Que serviço que vai ser feito? Envolve energia elétrica?
Então, eu vou verificar, treinar, capacitar empregados para isolamento e bloqueio. Treinamento das pessoas, informação, DDS, supervisor a nível de produção, manter o controle de distribuição dos cadeados, garantir que somente pessoas autorizadas executem o bloqueio. E o oficial é a pessoa que vai garantir e vai fazer o teste de energia zero antes de fazer atividade. Aqui nós temos alguns pontos chaves, tá? Que o bloqueio e isolamento de energia é um procedimento de segurança. Todo mundo deve estar treinado. Vocês estão recebendo um treinamento aqui agora do procedimento de bloqueio? Não. Vocês estão recebendo um treinamento de bloqueio de energia. Conceitos básicos de bloqueio de energia. O que vocês devem sair sabendo daqui hoje? Que vocês não podem fazer nenhum tipo de intervenção em uma máquina, equipamento, sem bloquear, seja energia elétrica, hidráulica, pneumática, sem ter alguém da empresa onde vocês estão prestando serviço autorizar vocês a fazer atividade. Energia zero, seja elétrica, seja hidráulica, seja pneumática. O recado claro é esse. Como vai fazer o bloqueio? Aí eles vão seguir a diretriz da empresa. Como é que eles fazem? Quem que é o responsável da empresa para fazer esse bloqueio? Amanhã, se você estiver trabalhando dentro dessa empresa, como funcionário dessa empresa, vocês vão ser treinados nesse bloqueio. Vai ter um responsável para fazer isso. Perfeito? Então, questão da energia zero, responsabilidade de todos. Tá? Nenhuma tarefa é tão urgente ou importante que não possa ser realizada com segurança. Pessoal, essa questão é isso aqui, ó. Isso aqui é importante, a gente sempre fala disso aqui, mas o pessoal parece que esquece. Quantas horas vocês trabalham por dia, mais ou menos? 8 horas. 8 horas. Você já percebeu quantas horas que você fica na sua casa, com sua família, mais ou menos? Mais ou menos, Mesmo tempo. E o resto você dorme, né? Ou vai para outro lugar, vai para o supermercado, vai pagar uma conta, né? O tempo que a gente fica com a família da gente, às vezes é menor com o que a gente fica no ambiente de trabalho. Principalmente o pessoal que trabalha mais, faz hora extra, mais sábado, domingo. Quando vocês vão fazer uma atividade na empresa, pessoal, não é que vocês têm que trabalhar igual tartaruga, não. Não tem como fazer isso. Tem que ter agilidade, mas principalmente, vocês têm que entender o seguinte, se eu trabalho de 7 às 17... eu vou ficar lá dentro da empresa de 7 às 17, independente se eu correr com o serviço, se eu for devagar, se eu for lento, se eu for mais ou menos, eu vou ficar lá dentro. Então, o planejamento da atividade, isso aqui, ó, análise de risco, isso aqui é uma lista de presença, mas imagine que é uma análise de risco, ela tem que ser feita com todo mundo tem que entender o que está escrito, é o planejamento da atividade. Eu não estava falando com vocês mais cedo aqui do planejamento. Análise de risco, permissão de trabalho é o planejamento. O que tem na análise de risco, basicamente? Tem um monte de modelo aí no mercado. Mas para que serve a análise de risco? Primeiro, que atividade que vai ser feita? Eu vou fazer... Fala uma atividade aí que vocês fazem lá na empresa lá. Fala uma atividade qualquer. Corriqueira. A gente faz a utilidade paga, né? Mas fala um título de uma atividade que vocês fazem. Mas fala uma tarefa da construção civil que vocês fazem. Assentamento de tijolo. Como é que eu vou fazer, por exemplo, assentamento de tijolo? Beleza. Como é que vai ser esse assentamento? O tipo de assentamento de tijolo, como é que vai ser feito? Eu vou precisar, quais materiais que eu vou precisar? Quais as ferramentas? Como é que eu vou mobilizar? Eu vou precisar de areia, certo? Vou precisar de cimento. Eu vou precisar de tijolo. Eu vou precisar das ferramentas, pedreiro, enxada, pá, colher de pedreiro, nível, prumo. Entre outras coisas. Isso é o quê? Mobilização. Começa nas ferramentas, na mobilização. O que eu vou usar para mim fazer a atividade? Começa aí, gente, a análise de risco. Por isso que eu estou falando da tarefa. Esquece o risco. Pensa só na tarefa primeiro. Beleza, já sei todas as ferramentas que eu vou usar. Eu vou colocar lá o que eu vou usar. Beleza. Mobilização, que é o primeiro passo. Mobilização das ferramentas e materiais. Depois, o que você vai fazer? Como é que você começa a atividade? Cadê o pedreiro? Quem que é pedreiro aí? Primeira coisa, quando você vai assentar o tijolo lá, assentamento de parede, né, que você falou, né? O que você vai fazer? O cimento ali, fazer a massa, né? Fazer massa, é uma tarefa. Fazer massa. Então,
Primeiro, onde que está essa areia? Onde está esse cimento? Já está próximo ali do local? Beleza. Como é que o cara vai fazer isso? Como é que ele faz essa atividade? Então ele vai estar fazendo, né, a massa, por exemplo. Depois que faz a massa, faz o quê? Tem que levar para o teu pedreiro. Transporta a massa para o pedreiro. O pedreiro nessa hora fica à toa ou não? Ele já está fazendo alguma coisa. Está esticando linha, está limpando o terreno. Então isso tem que estar descrito na análise. Por quê? O processo é o principal, gente. Qualquer atividade que eu vou fazer, o processo é o principal. Porque se eu, vamos supor que eu pulei uma etapa. Eu lembrei que eu tenho que fazer massa, que eu tenho que preparar o terreno, né? E esqueci que eu tenho que assentar o tijolo, por exemplo. O risco de assentar o tijolo vai ficar para trás. Aí, às vezes, o tijolo eu vou sentar acima de 2 metros de altura. Aí eu já não vou colocar que tem atividade em altura. Então, a partir do momento que eu coloco passo a passo isso, primeiro eu ganho em produtividade na minha empresa, porque a minha atividade está organizada. Não vou ficar pegando ferramenta toda hora, voltando para buscar a ferramenta. Eu já levei tudo para o local, já fiz o meu planejamento. Eu vou ganhar em qualidade de serviço, está todo mundo focado, já está em tudo ali próximo. E em segurança, que é o principal. Por quê? Se eu tenho mapeado tudo que eu vou fazer, da mobilização, da execução e depois da desmobilização, que depois que acabar eu vou ter que guardar, lavar as ferramentas, não vou? Eu vou fazer o que depois? Eu levantei isso tudo, eu vou fazer o quê? Os riscos. Quais os riscos que eu tenho? Quando eu estou fazendo massa, por exemplo, que risco que eu tenho? Contato com cimento? Tem risco de queda de mesmo nível? Risco com ferramentas manuais? Na hora que eu estou assentando o tijolo, por exemplo, que risco que eu tenho? Às vezes é acima de 2 metros, ali onde eu estou, risco de queda. O que mais? Que tipo de risco? Risco de corte? Projeção. Hã? Projeção. Projeção. Eu tenho que colocar todos os riscos. Aí depois que eu coloquei todos os riscos, eu vou colocar o que? As medidas de controle. Beleza. Para mim não cortar as mãos ali, eu vou usar luva. Para contato com cimento também, eu vou usar uma luva. Para mim não cair no chão na hora que eu estiver fazendo a massa, que tem risco de queda, que acontece muito. Queda de mesmo nível, no chão ali mesmo. Eu vou deixar a área organizada, isolada, sinalizada, sem pedaço de toco, sem pedaço de prego no chão, sem prego no chão, sem nada. Na hora que eu vou fazer a atividade lá de assentamento em altura, atividade, eu vou ter um andaime ali, estaiado, fixado. Eu vou ter um cinto de segurança preso. O funcionário tem treinamento de NR35, tem os exames de NR35 e medida de controle. Se eu tenho essas 3 etapas, passo a passo da atividade, riscos identificados e as medidas de controle, pronto. Está pronto, meu serviço está organizado. E qual que é a função, por exemplo? Eu tenho um técnico de segurança lá, está lá o Daniel, o Alexandre, que é técnico de segurança, ou o fulano de tal. Ela vai estar acompanhando a análise de risco dela que ela fez. Se ela estiver bem feita, está ali acompanhando. Opa, o cara está fazendo ali que não está, não. Vou revisar isso aqui, ó. Revisa lá e coloca. Esse é o trabalho. Então, por exemplo, vocês que estão na área, fazendo atividade, sabem que tem que cumprir os procedimentos, sabem que tem que usar os equipamentos de proteção individual, né? Aí que tá. Às vezes vocês ficam começa a ter muita amizade ali, e às vezes o cara deixa de usar um EPI, deixa de usar um cinto, e às vezes o técnico de segurança está ali também, não fala nada. É muito importante, gente, vocês colaborarem, já fazer certo. E na hora que vocês fizerem errado, o Alexandre, o Daniel, ou outro técnico que tiver, o Roberto, como é que chama lá, o Ramon, chamar atenção, o Tomé. Não é para brigar com vocês, às vezes você esquece. Às vezes você está fazendo uma atividade lá que tem que usar óculos ali, não coloca o óculos, por exemplo. A gente toma 35 mil decisões por dia, 1 hora a gente pode esquecer. E o profissional de segurança, ele tem que estar ali para mostrar e também, às vezes a pessoa também faz ali, deixa de usar, porque realmente acha que não é importante. Se você está dentro de uma empresa que cobra procedimento, que usa EPI, que cobra treinamento, cobra tudo, e você não obedece às normas por você não quer, você não serve para trabalhar naquele lugar. 1 hora eles vão te tirar de lá, vocês podem ter certeza.
Pode ser o técnico X, Y, Z, que está ali, às vezes não vai falar nada. Na hora que alguém pegar, vai ter problema. Não estou falando que a pessoa às vezes não erra ali no ambiente, você pode esquecer algo. Por isso que tem um profissional de segurança, às vezes, 100%. Para não deixar você esquecer. E para estar em cima da parte de risco aqui, ó. A análise de risco de uma obra dessa, igual a SUS aí, a SUS também, é a Bíblia de vocês ali naquele ambiente de trabalho. É o manual seus ali que tem que seguir. Atenção redobrada no ambiente, tá? Então, pessoal. Beleza, tranquilo. Então, pessoal, isso é importantíssimo, é fundamental, certo? Dúvidas até aqui, perguntas com relação ao que a gente está falando? Vocês entenderam o conceito de bloqueio, gente? Ficou bem claro isso aí? Isso é muito importante, porque qualquer atividade crítica dentro dessas empresas, igual às vezes a empresa ela não tem tanto risco ali na operação dela, no caso de vocês, a operação da empresa não tem tanto risco, é risco menor. O que é risco grande é as obras da empresa, porque tem atividade crítica. Simplesmente isso. E pode matar a pessoa. É simplesmente isso. Então, né, fazer nenhum tipo de teatro é apenas cumprir os procedimentos. Não trabalhar no piloto automático. Trabalhar com tranquilidade, com planejamento. Chegar antes para fazer as análises ali. Fazer os DDS. Às vezes, antes da atividade, é importante a prática do DDS, 5 minutos. Em cima da análise, própria análise de risco, vamos fazer o DDS. Nossa atividade aqui, gente, ó, vamos ver aqui, ó. A atividade nossa é essa, ler a análise de risco, os técnicos, ler antes. Aposto que a gente não tem essa prática. Lê, ó, aqui que vai fazer isso, pá. A mente da gente já gravou o que tem que fazer. O inconsciente nosso já vai trabalhar mais seguro, vai fazer vocês tomar decisões mais seguras. Através da análise de risco. Por quê? Às vezes as pessoas pensam o seguinte: qual que é o trabalho do profissional de segurança do trabalho? Aí lá, fazer a PR, pegar as assinaturas, liberar e pronto, acabou. Agora, não, gente, é atenção constante, tanto da parte dos técnicos, dos engenheiros, que for, da liderança também da empresa, que a responsabilidade não é da segurança do trabalho, tá? Se acontece, a segurança tem responsabilidade, mas se acontece qualquer fatalidade, a primeira pessoa é o chefe direto, é o líder direto do funcionário que vai ser chamado, entendeu? Então tem que ter atenção nisso aí. É dividida as responsabilidades. A segurança do trabalho está ali para cobrar, para dar consultoria no que a pessoa precisa fazer, para punir também se for o caso, né? Chamar atenção, e vocês têm que colaborar, independente do lugar onde vocês estiverem trabalhando, tá?